O tetracampeão mundial Max Verstappen acaba de fazer uma declaração bombástica que está abalando completamente o mundo da Fórmula 1. Durante o fim de semana no circuito húngaro, após mais uma performance frustrante, o piloto holandês da Red Bull foi categórico ao ser questionado sobre as possibilidades de sua equipe somar novas vitórias em 2025. Sua resposta foi direta e chocante: definitivamente não conquistaremos mais nenhuma corrida nesta temporada. Mas essa afirmação representa apenas um momento de irritação ou revela questões bem mais complexas nos bastidores? Para compreender a dimensão dessa situação, é necessário recuar algumas etapas no calendário. A Red Bull, equipe que estabeleceu total supremacia nas últimas temporadas com Max ao volante, atravessa agora uma crise técnica jamais vista. O monoposto que anteriormente dominava as pistas hoje enfrenta dificuldades básicas de aderência. Durante o Grande Prêmio da Hungria, tanto Verstappen quanto Yuki Tsunoda expressaram repetidamente suas queixas sobre a ausência de grip, questão que persiste há diversas corridas. Max teve sua classificação mais decepcionante do ano, conseguindo chegar ao segundo segmento por apenas 1,5 segundos de diferença, margem que em tempos passados seria absolutamente inconcebível. O constrangimento aumentou quando Charles Leclerc, representando a Ferrari, conquistou uma pole position inesperada, relegando Verstappen ao 8º posto, distante mais de 3,5 segundos do melhor tempo. Para um competidor habituado ao domínio absoluto, essa diferença simboliza um buraco técnico que não pode ser subestimado. Foi precisamente nesse cenário de decepção que Max disparou a declaração que está reverberando por todo o paddock internacional. Quando jornalistas holandeses indagaram sobre a possibilidade da Red Bull alcançar uma 3ª vitória na temporada atual, a resposta de Verstappen foi arrasadora: definitivamente não, considerando como as circunstâncias se apresentam no momento. É a realidade atual. A situação é transparente. Não existe absolutamente nada que eu consiga fazer para alterar isso. Poderia demonstrar raiva, porém isso jamais tornará o carro mais veloz. Essas palavras reverberaram como um abalo sísmico no universo da Fórmula 1, principalmente dentro da própria estrutura Red Bull. Bernie Collins, anteriormente estrategista da Aston Martin e atualmente analista da Sky, foi uma das primeiras vozes a questionar publicamente a atitude do holandês. Segundo sua perspectiva, embora seja natural que Verstappen demonstre frustração com o rendimento do monoposto, expressar esse tipo de opinião é profundamente desestimulante para todo o conjunto de profissionais. Collins enfatizou que nenhum piloto deveria afirmar que não conquistará mais vitórias como método de incentivar a equipe. Se fosse uma engenheira da Red Bull, admitiu, certamente ficaria profundamente desanimada. Contudo, será que Max genuinamente acredita na impossibilidade de novas vitórias da Red Bull ou utilizou essa estratégia psicológica para exercer pressão sobre a equipe? Collins apresenta uma teoria fascinante. Possivelmente, Verstappen está empregando essa afirmação como ferramenta potente para comunicar sua insatisfação absoluta com o carro atual. Uma forma de transmitir para todo o departamento de engenharia que transformações radicais são indispensáveis para retomar a competitividade. A entrada de Laurent Mekies como novo líder da equipe Red Bull introduz elementos adicionais de complexidade neste cenário. Mekies, reconhecido por sua metodologia estratégica e expertise em solucionar desafios técnicos intrincados, assumiu a responsabilidade exatamente durante este período delicado. A expectativa é que consiga diagnosticar e solucionar as deficiências fundamentais que a Red Bull enfrenta há múltiplas temporadas. Deficiências que transcendem o carro principal, atingindo toda a estrutura organizacional. A problemática do segundo piloto representa outro aspecto delicado. Com Yuki Tsunoda ainda buscando estabelecer consistência regular na Red Bull,
A equipe confronta o desafio de contar com apenas um competidor verdadeiramente eficaz de forma constante. Essa circunstância restringe drasticamente as alternativas estratégicas durante as provas e diminui a capacidade de obtenção de informações para o desenvolvimento do monoposto. Collins indica que resolver essa questão será essencial para a próxima temporada. Mas analisemos os dados que realmente são relevantes. Apesar de toda a polêmica e das afirmações controversas, Max ainda mantém a terceira colocação no campeonato de pilotos. Entretanto, sua vantagem sobre George Russell da Mercedes diminuiu para apenas 15 pontos. Considerando que ainda existem 10 corridas restantes após o recesso de verão, essa diferença pode desaparecer rapidamente se a Red Bull mantiver o rendimento atual. O que nos conduz a uma indagação fundamental. Realmente Max está disposto a aceitar uma temporada sem triunfos? A investigação mais detalhada dessa situação revela um Verstappen distinto daquele que conhecíamos anteriormente. O piloto que obteve 4 títulos mundiais seguidos agora exibe uma fragilidade incomum em suas manifestações públicas. Alguns podem entender isso como indicativo de amadurecimento, reconhecendo as limitações técnicas presentes de sua equipe. Outros consideram um equívoco estratégico de comunicação que pode prejudicar ainda mais o ânimo de uma equipe já fragilizada. O momento dessas declarações também não poderia ser mais inadequado. Com a pausa de verão se aproximando, a Red Bull disporá de algumas semanas fundamentais para examinar informações, identificar deficiências e aplicar correções. É precisamente neste intervalo que a equipe mais necessita de coesão e motivação para trabalhar intensamente. As palavras de Max, independentemente da motivação subjacente, certamente não auxiliam na criação desse ambiente. Por outro lado, existe uma vertente que apoia a honestidade radical do holandês. Em uma modalidade onde as declarações são frequentemente ponderadas e diplomaticamente corretas, Verstappen optou pela franqueza absoluta. Talvez essa seja exatamente a pressão que a Red Bull necessita para despertar e adotar as medidas extremas necessárias. Afinal, ninguém compreende melhor as limitações do carro do que o piloto que enfrenta essas dificuldades a cada curva percorrida. A situação torna-se ainda mais fascinante quando analisamos o histórico de Max com declarações controvertidas. O holandês jamais foi conhecido por moderar suas palavras, especialmente quando demonstra insatisfação. Essa característica, que já provocou polêmicas anteriormente, pode estar sendo utilizada agora como instrumento de pressão interna. Uma maneira de forçar mudanças que, de outra forma, poderiam demorar mais para se concretizar. A repercussão dessas afirmações no paddock tem sido extraordinária. Enquanto alguns defendem o direito de Max de expressar sua frustração, outros questionam se um líder deve expor publicamente as vulnerabilidades de sua equipe dessa maneira. Bernie Collins representa um grupo expressivo de analistas que acredita que, mesmo com toda a frustração justificável, existem formas mais construtivas de comunicar descontentamento. A pressão sobre Laurent Mekies cresce exponencialmente com essas declarações. O novo chefe de equipe não apenas deve resolver problemas técnicos complexos, mas também administrar a dinâmica interna de uma equipe abalada pelas palavras de seu piloto principal. É um desafio que testará todas as suas competências de liderança e administração de crises. Observando o futuro, as próximas corridas serão decisivas para determinar se Max estava apenas sendo teatral ou se realmente avaliou corretamente as possibilidades da Red Bull. Se a equipe conseguir uma vitória ainda em 2025, essa declaração se transformará apenas em mais um episódio da personalidade intensa do holandês. Mas se a temporada finalizar sem vitórias para a Red Bull, Verstappen será recordado como o piloto que teve a bravura de expressar a realidade quando ninguém mais desejava reconhecer.
A Fórmula 1 sempre foi uma modalidade de extremos, onde a diferença entre o triunfo e o insucesso pode ser calculada em frações de segundo. As afirmações de Max no circuito húngaro representam muito mais do que irritação passageira. Elas revelam as fissuras em uma das equipes mais vitoriosas da história recente da categoria e suscitam questões essenciais sobre liderança, comunicação e pressão no nível mais elevado do automobilismo mundial. Qual sua opinião? Verstappen exagerou com essas afirmações ou finalmente alguém teve coragem de expressar a realidade que todos já conheciam? Compartilhe sua perspectiva nos comentários e não deixe de se inscrever no canal para acompanhar todas as análises dos bastidores mais intensos da Fórmula 1. Olá!